Vamos lá, gente. Eu sou o professor Rodrigo Câmara, professor de língua portuguesa, e a gente vai resolver algumas questões do SESP-UNB do concurso da Ancine. Nós vamos fazer algumas relações no texto, vamos fazer alguns comentários e vocês vão poder acompanhar de perto como a banca do SESP-UNB pronuncia e faz as armadilhas de banca. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar um pouquinho mais dessas relações de banca para você ficar bem mais forte e poder analisar as questões com frieza e tranquilidade. O texto, na realidade, fala sobre Fernanda Montenegro. E aí é sempre bom a gente falar de Fernanda Montenegro, já que é realmente, como o texto diz, uma das reservas artísticas do nosso país. Você tem logo na primeira parte um subtítulo e você já começa, na realidade, a enxergar um quanto um tanto, né? Na realidade, é prometedor esse título, quando Fernanda começa e ele já começa, existe atriz infalível? Engraçado, ele já começa com o subtítulo, como e por que a mística de grande dama da interpretação se formou em torno de Fernanda Montenegro. Esse subtítulo já faz referência a todo o texto. Ela diz, a grande dama, o monstro sagrado, a melhor de todas, seja qual for a ocasião, pelo menos uma dessas alcunhas vem sempre anexada ao nome de Fernanda Montenegro, como se fizesse parte dele. Mas pode existir uma atriz infalível? Na sexta-feira, a atriz volta ao cartaz nos cinemas com Casa de Areia, Brasil 2005. Dirigido pelo genro de Fernanda, Andrusha Watson, o filme traz a atriz e sua filha, Fernanda Torres, como sucessivas gerações de mãe e filhas isoladas nos lençóis maranhenses entre as décadas de 10 e 70. E demonstra que mesmo intérpretes de talento não estão livres de tatear quando lhes falta roteiro de substância. A ausência mais sentida nos vários papéis que Fernanda desempenha em Casas de Areia é a do seu humor. Além de ser um traço marcante de sua personalidade civil, ele é quase sempre usado pela atriz como uma espécie de fiel da balança, um dado dissonante que ora acentua a dramaticidade de suas personagens, ora abate a solenidade delas, quando não as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer ressalvas a Fernanda é quase um tabu, não que ela estimule abertamente o culto à sua pessoa. Ao contrário, a questão justamente é que Fernanda se tornou uma das reservas artísticas e morais do país. E elas, como se sabe, não são numerosas. Fernanda é, por exemplo, a recordista em prêmios nacionais e estrangeiros, entre os quais evidentemente se destaca a indicação ao Oscar de atriz, a única conquistada pelo Brasil na categoria nos mais de 70 anos de cerimônia. Em uma cultura cheia de complexos quanto à sua própria validade, esse aval adquire um peso esmagador. E talvez conte mais ainda por Fernanda cultivar a modéstia em um país que valoriza, do seu jeito bem entendido, esse traço de caráter. Gente, a gente tem um texto, na realidade, com muita força, e o SESP-UNB utiliza a força gramatical e a força textual. Nós vamos agora analisar algumas questões de análise textual. Quer dizer, é muito importante, nesse momento, a gente separar no SESP-UNB o que é inferência e o que é recorrência. Quer dizer, às vezes nós olhamos no texto a palavra depreende-se, por exemplo, e depreende-se você vê em vários textos do SESP-UNB, e o aluno olha e não sabe como reagir, como fazer, de qual caminho partir. Até mesmo para você se testar e saber realmente se você sabe caminhar, é importante alguns fatos textuais ou alguns marcadores textuais. Observe bem, quando a gente fala, na realidade, de inferência, o aluno vai por trás da marginalização do texto e consegue concluir algo. O legal disso é você entender realmente que quando a gente fala de inferir, a gente está no campo da dedução, do pressuposto. Mas é engraçado, nós temos uma outra versão, que é recorrência. E quando você recorre, normalmente a resposta está interina no texto. Ela está perfeita. Nós vamos agora, nesse momento, atribuir algumas relações textuais.
e vamos fazer referência no texto ao que a gente vai ver. Eu vou colocar na telinha agora a questão de número 1 para o aluno começar a desenvolver esse raciocínio. Observe bem, neste primeiro momento, a gente vai observar a palavra depreende-se. Engraçado, quando a gente fala depreende-se, a gente já está no campo da inferência, deduz-se, faz relação a. Então veja bem, aqui no texto você observa, depreende-se do texto, que um roteiro de pouca qualidade compromete o desempenho até de intérpretes talentosas como Fernanda Montenegro. Você vai observar que quando você olhar na realidade o texto e voltar à sua relação, você vai conseguir atingir a linha mais ou menos um pouquinho para baixo nessa relação, mas a linha número 10. Você vai voltar para a linha número 10 e observar o que ele fala. Eu vou voltar lá, na linha número 10 para a gente constatar isso. Observe bem. Observe a linha número 10 comigo neste momento, o que ela diz. Ela diz assim, e demonstra que mesmo intérpretes, olha lá, mesmo intérpretes de talento não estão livres de tatear. O engraçado é que, fazendo uma simples observação, na realidade, essa palavra tatear, observe bem, essa palavra tatear, ela tem todo o chaveamento da questão, ela tem toda a chave da questão. Observe bem, ele fala, demonstra que mesmo intérpretes de talento não estão livres de tatear quando lhes falta roteiro de substância. Legal. Vamos voltar na questão para você dar uma observadinha lá na questão número 1 e ver como é que funciona isso. Vamos lá. Conseguimos fazer a relação aqui da questão. A questão diz assim, depreende-se do texto que um roteiro de pouca qualidade compromete, observe bem, o desempenho até de intérpretes talentosas como Fernanda Montenegro. É claro que é uma questão de inferência, então você não vai ter uma resposta redonda na realidade. Não é uma resposta redonda. Mas dá para ver que quando, na realidade, você lê no original a palavra tatear, você vê que realmente se comprova a parte em que ele diz o desempenho até de intérpretes talentosas como Fernanda Montenegro. Por isso, e por essa menção textual e por essa comprovação, realmente essa questão a gente pode dizer, rapaziada, que está totalmente o quê? Correta. Beleza. Dá uma pausada se você quiser, dá uma lida na questão e você volta a fazer menção de novo. Olha a questão número 2. Observe bem o que ele fala na questão número 2. Ele diz assim, segundo a autora, o humor, que é uma característica marcante de Fernanda Montenegro, não aparece no filme Casas de Areia. Gente, vamos dar uma voltada lá no texto. Às vezes fica um pouco enfadonho, mas é bom a gente fazer isso para você ter a noção real do que está acontecendo. Vamos dar uma voltada lá no texto. Observe bem. Beleza. Na linha número 10, onde você mesmo constatou comigo, você vai observar que ele fala a ausência, bem devagar. Eu vou sublinhar aqui no canto para você enxergar quando a questão do SESP-UNB realmente ela fala com você. Então observe bem. A ausência mais sentida nos vários papéis que Fernanda desempenha, assim diz o texto. Observe lá. Que Fernanda desempenha, observou isso? Olha lá. Em Casas de Areia é a do seu humor. Realmente, gente, essa resposta ficou um quanto que redonda no texto. Vamos voltar ao caderno de questões e analisar essa questão número 2. Vamos lá comigo, galera. A questão diz assim, olha lá, segundo a autora, o humor, que é uma característica marcante de Fernanda Montenegro, não aparece no filme Casas de Areia. E aí, o que você diria? Certo ou errado? É certo ou errado? É uma brincadeira, o SESP-UNB é muito bom, ou certo ou errado, não tem jeito. E aí, o que você diria? Segundo a autora, o humor, que é uma característica marcante de Fernanda Montenegro, não aparece no filme Casas de Areia. Completamente correto, né, gente? Você observou lá que ele usou a palavra ausência.
E a ausência realmente está constatada no texto. Você vê a presença da recorrência na realidade. Aqui você viu a presença na realidade da inferência textual, quer dizer, a resposta não estava totalmente redonda, mas aqui você vê constatada a presença realmente da resposta interina no texto. E isso está totalmente o quê, rapaziada? Olha lá, totalmente correto. Beleza? A próxima questão de texto, nós vamos analisar. Ele diz assim, o examinador diz, no filme, de acordo com o que se depreende, olha lá como a banca é repetitiva nesse momento, olha o marcador textual. No filme, de acordo com o que se depreende do texto, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres fazem os papéis de mãe e filha. Engraçado, gente. Essa questão, um aluno mais despreparado, quando pega uma questão como essa, ou às vezes o cara que é um pouco mais apressado, ele marcaria correta. Sabe, isso é um grande perigo no CESP-NB, porque às vezes a sua ansiedade te leva a lugares complicados. Perceba bem, essa questão ela usa um processo chamado extrapolação. Ah, Rodrigo, o que é extrapolação? Realmente, a questão ela está quase que perfeita, mas quando para em um ponto, ela diz exatamente algo que não está no texto. Isso. Ela diz exatamente algo que não está no texto. Observe bem, porque a primeira impressão que o aluno tem é achar que realmente é verdadeiro. Nós nem precisamos voltar lá. Olha aqui. No filme, de acordo com o que se depreende do texto, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres fazem os papéis de mãe e filha. Isso realmente, gente, se constata no texto. O que acontece é que ele usa uma extrapolação quando fala que vivem conflitos. Observe aqui, vivem conflitos marcados pelo choque de gerações. Queridos, isso não está no texto. Até certo ponto é bom, mas quando passa daquele ponto, ele diz exatamente o que ela não disse. Então veja bem que essa questão é muito perigosa, porque ela parece que está completamente perfeita, mas neste ponto aqui, rapaziada, olha aqui, neste ponto, pessoal, neste ponto, ela está completamente errada. E é por isso que a gente diz que nesse momento, essa questão, ela está totalmente errada. Beleza, pessoal? Vamos para uma próxima questão. A gente vai agora para a questão de número 4. Muito importante fazer essas relações e a gente trabalhar isso. Com o tempo o aluno vai pegando o traquejo, com o tempo o aluno vai olhando e resolvendo a questão. Isso é só com o tempo, com a praticidade, com a força, com as falácias da banca. Então vamos lá, observe. Nessa próxima questão, que é a questão de número 4, observe, ele já coloca de acordo com o texto. Quer dizer, em consonância com o texto. Observe bem, de acordo com o texto, Fernanda Montenegro foi a única atriz brasileira a conquistar o Oscar de melhor atriz nos mais de 70 anos da cerimônia. Pessoal, é uma questão séria do CESP-NB e nós vemos a mudança de uma palavra. Há a mudança de uma palavra. E é uma palavra muito pequena, pode não parecer, mas a armadilha foi muito bem feita pela equipe. Observe bem, eu vou voltar de novo ao texto, porque realmente não tem jeito, a gente tem que analisar lá. Eu vou voltar ao texto e nós vamos analisar o que ele diz. Grave bem essa palavra conquistar. Está observando isso? A palavra conquistar. E observe comigo, por favor. Eu vou voltar ao texto. Vamos lá, pessoal. A questão de número 4, ela trabalha com uma palavrinha que às vezes fica muito complicado para o aluno. Mas observe aqui. O texto diz, na linha 25, evidentemente se destaca a indicação ao Oscar. Olha lá, a indicação ao Oscar. Meu amigo, realmente é isso. Vamos voltar lá na questão para você observar uma coisa.
Vamos voltar lá. Olha lá. De acordo com o texto, Fernanda Montenegro foi a única atriz brasileira a conquistar. Conquistar não, gente. Ela foi indicada a conquistar. É muito diferente. Se você for indicado para alguma coisa, nem sempre você conquista aquela coisa. É por isso que esse mínimo detalhe faz com que essa questão ela esteja totalmente errada. Pessoal, vamos para a questão aí de número 5. A questão de número 5, última questão da série textual. Observe lá. Ela diz assim: na opinião da autora, os brasileiros são cheios de complexo quanto ao valor de sua cultura. Legal. Na opinião da autora, os brasileiros são cheios de complexos quanto ao valor de sua cultura. Essa é uma questão mais simples e ela vai ser resolvida realmente com uma única olhada no final do texto. Com uma simples olhada lá no final do texto, você resolve essa questão. O concurseiro mais esperto já olhou, já deu uma olhada quando leu e já realmente conseguiu gravar. Mas vamos dar uma voltada lá no texto para você ficar legal e conseguir completar essa ideia. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Olha aqui. Ele diz assim: as quais evidentemente se destaca a indicação ao Oscar de atriz e a única conquistada, né? Pelo Brasil, na categoria nos mais de 70 anos de cerimônia. Em uma cultura, sublinha lá, vamos lá, sublinha, vamos lá, sublinha, em uma cultura cheia de complexos, quanto à sua própria validade, esse aval adquire um peso esmagador. Gente, realmente a questão está perfeita. E esse item, como você vai ver, é totalmente correto. Vamos só colocar um certinho lá para ficar legal. Eu sei que a questão é simples, dá para ver só na estrutura textual, mas vamos dar um pulinho lá para você ver. Vamos voltar na questão. 5. Vou dar uma apagadinha aqui. A aula é sempre assim. Algo fica, você apaga, algo renova. Na aula presencial você sabe como é que é. Olha lá. Na opinião da autora, os brasileiros são cheios de complexo quanto ao valor de sua cultura. Se fosse no direito, eu falaria assim, é letra de lei. Realmente é letra de lei e está totalmente correto. Pessoal, terminamos mais uma visão realmente textual do CESP-UNB e corrigimos aí as questões de texto da prova da Ancine. Isso é muito bom para a gente poder desenvolver e realmente ter uma ideia de como funciona essas armadilhas da banca. A gente fica por aqui e até um próximo encontro, se Deus quiser.